Amigos, para quem torce para outros clubes no futebol brasileiro, para quem torce para os outros 19 clubes da Série A, devem olhar o América ali na lanterna e achar que essa é a nossa principal dor, né? Que nós, americanos, que é o maior vexame nosso na temporada. Mas não, tem muita coisa aí que de repente está até machucando mais o torcedor americano do que a lanterna na Série A do Campeonato Brasileiro. É impressionante como que a gente não tem um dia de paz, né? Terminamos de ter uma derrota contra o Botafogo, que foi uma derrota em que o time jogou muito bem, o América fez uma partida muito digna. Ontem fiz o nosso Soldeca Podcast, às 8 da noite, toda quinta-feira aqui no canal, e falei bastante sobre isso, sobre o quanto nós americanos, e eu senti que outros americanos tiveram a mesma percepção, que apesar da derrota, nós tivemos uma partida muito digna dentro de campo, os nossos jogadores seguem batalhando bastante. Eu sempre falo isso quando estou falando de dentro de campo, né? Que os nossos atletas, na minha visão, têm entregado, pelo menos os 11 que são escalados ali. A gente tem um ou outro caso aí de jogadores, de repente, não levando a coisa tão a sério, né? Mas, no geral, eu me sinto muito satisfeito com o suor e a entrega dos atletas dentro de campo, mas são limitados tecnicamente, e o América passou por várias situações que nos encaminharam para essa queda para a segunda divisão. Mas isso já foi assunto para outros vídeos e não quero falar necessariamente sobre futebol nesse vídeo de hoje, não. Acho que a gente já debateu bastante isso e eu só espero que o América, que a gestão de futebol do América aprenda com os erros cometidos em 2023 para fazer diferente e fazer melhor em 2024. Mas, se não bastasse a queda para a segunda divisão, depois de 3 anos na Série A, essa queda acontecendo no ano que o clube tem a sua maior receita e toda a expectativa que existia de uma boa temporada, então dói bastante, machuca bastante ver o América voltar para uma Série B. Acho que como a gente sempre subia e caía, a gente nunca se distanciou da Série B de verdade. E agora nós vivemos 3 anos de Série A, vai ser ainda mais sofrido jogar uma Série B. Mas nós vamos superar isso, como superamos outras vezes. O América, como instituição, vai dar a volta por cima. Nós, torcedores, daqui a um tempo, vamos passar esse período de luto aí, de digerir essa queda, mas depois começa a vir a esperança de repente conseguir o acesso de novo e tudo vai continuar razoavelmente dentro dos trilhos. O que me incomoda é a relação do América como instituição com o seu torcedor, e sofremos mais um duro golpe nessa relação no dia de hoje. Na verdade, não no dia de hoje, né? Um veículo de imprensa acabou noticiando isso, que também, para mim, é algo tão importante que o América deveria cuidar dessa informação de uma maneira melhor. De repente, o América fazer essa informação ao seu torcedor para dar um mínimo ali de dignidade numa decisão que, para mim, ela é errada desde a sua tomada, desde a sua natureza, mas ela vai se tornando ainda pior quando o próprio clube institucionalmente se esconde atrás dos veículos de imprensa para noticiar isso. E o América vendeu 2 mandos de campo contra Flamengo e contra o Atlético para Uberlândia. São 2 jogos importantes. Com essa tomada de decisão, o América, simbolicamente, como instituição, ele se autodeclara rebaixado, né? Acho que isso é muito claro, muito claro. Não adianta que ninguém da direção venha a público tentar defender o contrário, falar que a gente ainda tem chance. Esquece. Com essa tomada de decisão, o próprio América se rebaixa, e isso também é frustrante, né? Eu, como torcedor, falei ontem na nossa live que já não tinha mais esperança, já estava jogando a toalha, mas eu tenho o direito de fazer isso, porque eu não estou recebendo para lutar por essa camisa. E eu entendo que, como instituição, enquanto tiver chance matemática, os atletas devem ou deveriam, a comissão técnica, a direção, todo mundo que faz parte do América como instituição, deveriam encarar de uma outra maneira. Mas não, o América como instituição, com essa tomada de decisão, ele
abre mão de qualquer possibilidade de luta ainda, é o recado muito claro que fica para todo mundo, né? É o primeiro clube se autodeclarando rebaixado dentro dessa edição do Campeonato Brasileiro, e além disso, essa ação, essa tomada de decisão, ela implica em várias outras coisas, ela é um duro golpe em seu torcedor, que por mais que seja em número reduzido, e nós sabemos que somos em número muito reduzido e temos que encarar essa verdade de frente, como clube, como instituição. Eu sempre cobro aqui que o América deve ou deveria ter muito mais atenção em relação a crescimento de torcida para médio e longo prazo, e para mim a forma de encarar as coisas, ela muda as atitudes que a gente toma, né? Então, faz parte, para mim, dizer que sim, a nossa torcida é muito pequena, mas mesmo sendo muito pequena, nós vamos a campo. E nós consumimos produtos, e nós vivemos o América de maneira completa. E muitos de nós, inclusive eu, somos sócios torcedores. Quando a gente assina, quando a gente paga uma anuidade de sócio torcedor, é como se a gente estivesse comprando ali todos os jogos da temporada. Na Europa é muito comum vender o passe anual, né, o ingresso anual. O torcedor compra o ingresso de todas as partidas em casa do seu clube. Quando a gente assina lá o anual do Onda Verde, eu pelo menos assino o anual, eu estou comprando de olhos fechados o direito de entrar em todos os jogos dentro do Independência, dentro daquilo que é a casa do América. E quando o América toma essa decisão, até nesse aspecto comercial, é um duro golpe. É um duro golpe, porque são dois dos principais jogos dessa temporada. Nós compramos como sócio-torcedores, boa parte dos torcedores americanos que vão a campo, né? Nós compramos um produto em que a cereja do bolo desse produto nos é tirada sem grandes explicações. E não há nada que vá reparar isso. Mesmo que o América, de repente, faça aí excursões para levar o torcedor lá para Uberlândia, não é isso que esse torcedor, que esse consumidor comprou. Então existe, além de tudo, essa relação comercial sendo ferida de uma maneira muito abrupta, muito difícil de digerir. Ainda é muito recente, a tomada de decisão foi agora, acredito que o América vai, como instituição, declarar, falar alguma coisa, por mais que para mim não tenha muita defesa para essa tomada de decisão. Ela é uma autodeclaração de rebaixamento, ela é uma autodeclaração de descaso com o seu torcedor, ela é mais um duro golpe na relação América-torcida nesse ano, que foi absolutamente desastrosa essa relação, absolutamente desastrosa. Eu me arrisco a dizer que se algum clube do mundo quiser estudar o que não fazer em como se relacionar com o seu torcedor, é só estudar o caso do América em 2023. Nós fizemos tudo o que tinha para fazer de errado, inclusive passar pano para profissional do próprio clube agredindo o torcedor. Eu nunca tinha visto isso em qualquer outro clube do mundo. Um profissional interno agredir o seu torcedor, que até onde eu entendo, o torcedor é a razão de ser de um clube. E aí acho que até nisso, essa tomada de decisão hoje, ela nos expõe a uma situação complicada. E quando a gente soma isso a tudo que aconteceu ao longo do ano, né? Tivemos várias coisas. O América colocando a torcida do Atlético em cima da torcida do América na final do Campeonato Mineiro, e todo o problema que isso acarretou, né? A contratação do Marcinho e companhia limitada, com tudo aquilo que vários torcedores tentaram salientar, que aquilo seria um baita arranhão institucional ao América, e com uma entrega futebolística pífia, e era facílimo de conseguir prever que isso ia acontecer. Tanto é que o Marcinho nem joga, por exemplo, o Pedrinho também já não está jogando mais. E isso também foi uma ação em choque ao que a torcida dizia naquele momento. Essa agressão do preparador físico, que para mim ela é o ato mais simbólico de um clube que fez tudo o que podia fazer dentro da temporada para desgastar cada vez mais essa sua relação com o seu torcedor.
o desastre que foi a logística do jogo contra o Vasco e que, graças a Deus, aquilo não virou um problema maior, né, de possibilidade de agressão. Tinha muita pólvora naquele jogo e, graças a Deus, nada explodiu por ali, né? Mas o América proporcionou como instituição uma logística muito errada. Depois daquilo, a gente foi, inclusive, chamado para conversar lá. Nessa conversa em que tivemos interna lá na América, alguns americanos nós fomos chamados, que foi uma conversa muito bacana, muito interessante, com uma abertura muito legal para que a gente pudesse opinar. E aí, nessa conversa, foi falado sobre logística para esses jogos, contra Flamengo, contra Atlético, contra Botafogo, que passou agora. Nós opinamos, demos algumas ideias, tudo isso foi em vão, porque agora o América, como instituição, e eu tenho absoluta certeza que não são as pessoas que nos chamaram para essa conversa, mas outras pessoas tomam essa decisão, na minha visão, desastrosa, e mais uma cereja de um bolo que já tem cerejas demais, né? Desse desastre de relacionamento entre clube e torcedor nesse ano de 2023. Muita gente é muito empolgada com a história da SAF, né, de um investidor. Eu confesso que eu tenho bastante pé atrás e quero desenvolver mais essas conversas mais para frente, quando a coisa for um pouco mais concreta. Por enquanto, a América só especulou essa questão de SAF, mas nada caminhou, né? Então, acho que não adianta muito a gente ficar tendo esse tipo de debate. Mas esse é o tipo de atitude, essa venda de mando de campo, que eu espero que vá acontecer bastante quando a gente tiver um investidor na SAF. Muitos torcedores enxergam o investidor de SAF como a salvação de praticamente tudo, e eu tenho bastante pé atrás, inclusive por isso. Essa relação clube-torcedor, quando existe um investidor que está em busca única e exclusivamente de lucro, ela tende a ser muito fria. Muito fria. Só que eu não esperava isso agora, com americanos na direção do clube. O que o América fez no 2023 inteiro, na sua relação com torcedores em vários departamentos, em várias tomadas de decisão, é uma relação que eu esperaria se a gente tivesse um investidor, um manda-chuva norte-americano, austríaco, italiano, que não soubesse nem onde é Belo Horizonte direito e que não estaria nem aí para o seu torcedor, para o torcedor do clube que ele comprou. Esse é o tipo de relação fria que eu espero, e tomara que eu seja surpreendido positivamente. Tá aí o João Textor no Botafogo, por exemplo, que conseguiu, inclusive, aquecer a relação do clube com o seu torcedor, independente do sucesso dentro de campo. Antes disso, o Botafogo já estava experimentando um reaquecimento dessa relação entre clube e torcedor por causa das características do seu investidor. Mas, via de regra, o que eu espero de um investidor que vem de fora, visando lucro, é esse tipo de relação mais fria. Mas não de quem está no comando do América agora. São americanos. Sentam ou já sentaram na arquibancada como nós. Vivem as nossas dores, sabem das nossas dificuldades. Talvez eu esteja sendo inocente demais, mas tudo que aconteceu em 2023 em relação ao América e a relação com a sua torcida é algo que eu não esperava vindo de quem vem, essas tomadas de decisão. Inclusive foi falado, né, por quem provavelmente tomou essa decisão, de que essa decisão não seria tomada, essa agora da venda de mando de campo contra Flamengo e Atlético, né? Foi declarado, foi falado por quem provavelmente tomou essa decisão de que o América não faria isso, que estaria fora de cogitação. E agora a gente é surpreendido com mais esse duro golpe ao torcedor americano. Eu lamento bastante, confesso que tudo que está acontecendo dentro de campo, para mim, é normal, é esperado, é do futebol. Perder ou ganhar é do futebol. E quando isso acontece, quando as derrotas, quando a má fase, quando até o rebaixamento acontece, mas eu vejo luta dos jogadores dentro de campo, isso me deixa mais tranquilo.
mais confortável com a situação. Confesso que eu me indigno mais quando eu percebo corpo mole. E em nenhum momento nesse Campeonato Brasileiro eu percebi corpo mole de nenhum jogador. Nenhum jogador. Posso estar sendo inocente, mas não percebi corpo mole de nenhum jogador. Má vontade de nenhum jogador. Mas esbarram em suas limitações. Esbarram em situações também que acontecem, como por exemplo esse jogo contra o Botafogo, em que a gente pressiona, e toma dois chutes e saem 2 gols deles. Então esse acaso tem também acontecido bastante nos nossos jogos. Mas enfim, o dentro de campo, ele tá mais fácil para eu conseguir assimilar. O fora de campo, ele tá muito sofrido. As decisões tomadas seguidamente fora de campo, elas estão mais difíceis de serem digeridas como torcedor do que aquilo que está acontecendo dentro de campo, por incrível que pareça. Acho que o América precisa, como instituição, as pessoas que estão lá dentro precisam, como instituição, revisitarem coisas básicas, repensarem coisas básicas. Qual o propósito da existência de um clube de futebol? Se não dar alegrias ao seu torcedor. E quando eu digo alegrias, eu não estou falando só de vitórias, não. Estou falando de ter comprometimento com o seu torcedor. Estou falando de ter respeito com o seu torcedor, na relação que eu falei aí de sócio-torcedor, com o seu sócio, com o seu cliente. Praticar isso, levar isso a sério. Então, acho que nós, americanos, saímos mais uma vez machucados em mais uma decisão que a gente vê o nosso clube indo contra aquilo que, em teoria, pelo menos eu sempre aprendi assim, o torcedor é a razão de existência de um clube de futebol. Se não existe o torcedor, ou se um clube de futebol não tá nem aí para o seu torcedor, essa relação deixa de fazer sentido. Vários americanos estão dizendo que vão cancelar o sócio-torcedor. Eu entendo a frustração, entendo mesmo de verdade. Acho que não é nem só uma questão da relação torcedor nesse caso, é da relação do consumidor que comprou um produto que não vai ser entregue a ele, ou pelo menos parte desse produto não vai ser entregue a ele. Acho que eu consigo entender. A princípio não vou tomar essa decisão, não, mas eu consigo entender e também estou bem decepcionado com tudo. Sobre futebol dentro de campo, acho que se nós, torcedores, já estávamos muito próximos de jogar a toalha, a diretoria já fez isso por nós. Com essa venda de mando de campo, o América absolutamente joga a toalha e que a gente consiga fazer um planejamento mais decente, tanto dentro quanto fora de campo, para 2024, que o América revisite algumas premissas básicas do futebol. Básicas, muito básicas, e que a gente consiga retomar uma relação mais de maior respeito entre clube e torcedor para 2024 e para essa sequência, beleza? Vou ficando por aqui, não queria fazer mais um vídeo de crítica, mas é impressionante, né? O quanto a América toma decisões que nos obriga a ter que falar coisas mais fortes em relação a essas decisões tomadas, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço, compartilha o vídeo para os amigos, manda para os amigos americanos, fortalece aí o canal, beleza? Um abraço e até a próxima.